Por que a meditação, uma prática que deveria trazer paz, está deixando tanta gente ansiosa? Isso não é uma teoria da conspiração, é algo real acontecendo agora e pode estar acontecendo com você. O mantra "medite todos os dias" parece mais uma campanha publicitária do que uma verdadeira prática de bem-estar. Quando transformamos algo tão pessoal em uma obrigação, estamos trocando liberdade por culpa, e é isso que ninguém está te contando. Enfim, será que o segredo para o equilíbrio não é meditar mais, mas parar de meditar do jeito que você tem feito hoje? Olha, não me entenda mal, eu sei de todos os benefícios da meditação, inclusive pratico meditação guiada. Já estive em momentos em que ela me ajudou demais a me conectar com o tempo presente e ver a vida com todos os seus problemas através de uma perspectiva diferente. Mas a verdade é que nem tudo funciona como precisa funcionar para todos. E nem todo dia é dia de sentar, meditar e silenciar o mundo. Hoje, quero discutir como a obsessão por meditar pode ser tão prejudicial quanto o próprio estresse que tentamos combater. Se você sente que meditar virou uma obrigação e uma tarefa numa lista interminável de coisas para fazer no dia, talvez seja a hora de repensar essa sua relação com ela. Antes de falarmos mais sobre esse tema, eu quero deixar claro que, assim como em outros vídeos, não existe verdade absoluta. Quem sou eu para colocar uma verdade, uma regra de ouro na sua vida? Cada um tem sua subjetividade, suas particularidades, sua história, e é isso que vai determinar como você vai entender e filtrar esse tema. Eu, como você, sou um aprendiz que estudo sobre um tema e coloco na minha vida. Às vezes funciona, às vezes não, mas a reflexão vale muito mais do que o resultado final. Por isso eu convido você a ficar aqui para que possamos entender um pouco mais sobre essa ideia de que a meditação está sendo colocada de uma forma diferente do que eu entendo como a correta. Principalmente sobre esse mantra de que devemos meditar todos os dias, em que entendo que é uma jogada puramente comercial. E aqui já podemos questionar, quando foi que a meditação, uma prática profundamente pessoal e introspectiva, passou a ser tratada como um checklist diário? Essa transformação não aconteceu por acaso. A indústria do bem-estar, que lucra ao vender soluções prontas para problemas complexos, encontrou na meditação uma mina de ouro. Eles tentam a todo custo pregar a ideia de que é impossível ser feliz sem meditar todo dia, ou ainda que seus problemas emocionais serão resolvidos através da meditação. Será verdade? Ou seria mais uma estratégia de marketing para garantir downloads e assinaturas? Certa vez eu li uma frase que dizia: a publicidade é uma mentira legalizada. E isso já diz muito em alguns casos. Além disso, ao tratar a meditação como um produto de consumo, ela perde a espontaneidade que a torna tão especial. O que deveria ser uma escolha livre é transformado em uma norma social. É como vender inspiração engarrafada. O valor real da prática desaparece quando a autenticidade é substituída por uma campanha publicitária. A meditação virou algo que você compra para pertencer, e não algo que você faz para ser, no caso ser, estar ou ficar melhor. Imagine se outros aspectos do autocuidado fossem igualmente comercializados. Respire profundamente 3 vezes ao dia, ou não terá sucesso. Essa lógica é absurda e nos mostra que muitas vezes o problema não é a prática em si, mas a narrativa em torno dela. Talvez seja a hora de meditarmos menos do que nos dizem que é o correto ao fazer e meditar mais quando realmente precisamos. Eu sei que a meditação não é tão simples como estou representando em alguns trechos aqui, mas é isso que pregam, infelizmente. Ao meu ver, de acordo com o que pregam por aí, principalmente os gurus digitais, a meditação perde o sentido quando vira uma obrigação. Meditar deixou de ser uma escolha e virou uma regra. Quando algo passa de um ato voluntário para imposição, ela perde o seu propósito. A meditação, quando obrigatória, não só perde o sentido, como também se torna fonte de angústia, uma ironia cruel para uma prática que deveria trazer paz. O problema está na forma como interpretamos essa obrigação. Não meditar um dia não significa falhar, significa talvez que naquele momento outra prática faria mais sentido. Transformar a meditação em dever é como forçar alguém a escrever poesia todos os dias. O que deveria ser uma expressão livre vira algo mecânico e sem alma. A verdadeira essência da meditação está na conexão com o presente e não na corrida para preencher um cronograma. E aqui está o paradoxo. Ao insistirmos em meditar todos os dias por obrigação,
acabamos nos desconectando de nós mesmos. E se em vez de meditar, escolhêssemos um momento para apenas estar, para sentir o vento, ouvir uma música ou até mesmo ficar em silêncio sem propósito algum? E o mais irônico é que atitudes como essas também são consideradas meditação. O valor da meditação não está em sua frequência, mas na intenção que colocamos nela. Nessa pegada de pensamento, eu gosto muito de um livro que se chama Aonde Quer Que Você Vá, é Você Que Está Lá. Nele, o autor desmistifica a meditação de forma que é possível até mesmo meditar durante uma caminhada. O que não significa que devemos meditar todos os dias sem parar. Eu acredito que meditar apenas quando necessário pode ser mais eficaz. Por que insistimos em meditar diariamente, mesmo quando não nos sentimos? Por que insistimos em meditar diariamente, mesmo quando não sentimos necessidade? É como tomar remédio sem estar doente. Ao usarmos a meditação de forma pontual, como um recurso poderoso em momentos específicos, resgatamos sua verdadeira potência. Afinal, nem todo dia precisamos de uma introspecção profunda. E tá tudo bem. Talvez a eficácia da meditação está justamente em a sua aplicação esporádica, em vez de uma repetição forçada todos os dias. Considere isso. Você estaria mais presente meditando todos os dias ou usando esse tempo de forma mais consciente em algo que realmente precisasse no momento? A meditação, quando aplicada no momento certo, pode ser um antídoto e não apenas uma pílula para engolir diariamente. Essa abordagem nos leva a redescobrir a meditação como uma ferramenta versátil e poderosa. E se ao invés de meditar porque sim, você experimentasse meditar porque agora faz sentido? O que importa não é a frequência, mas a qualidade da experiência. Meditar quando necessário transforma a prática em um ato de autoconhecimento e não em uma obrigação. Pois, como eu já havia dito, meditação não é a única forma de alcançar o bem-estar mental. Quem disse que a meditação é o único caminho para essa paz interior? Isso não apenas limita o conceito de bem-estar, como também desvaloriza outras formas de autocuidado. Caminhar em silêncio, ouvir uma música que toca seus sentimentos, pintar algo sem compromisso, ou até cozinhar com amor, todas essas práticas têm o mesmo potencial transformador. Como dizia Clarice Lispector, liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Talvez o bem-estar também não precise de rótulos. A obsessão pela meditação ignora as infinitas maneiras que o ser humano encontra para se reconectar consigo mesmo. Culturas ao redor do mundo oferecem alternativas igualmente poderosas. Os japoneses têm o tal do kintsugi, uma arte de reparar cerâmica com ouro, que ensina a aceitar as imperfeições. Os escandinavos têm o friluftsliv, que celebra a vida ao ar livre, o contato com a natureza. E essas práticas nos mostram que o bem-estar é mais vasto do que qualquer regra pode estabelecer. Agora pense, e se o segredo do bem-estar não estiver em adotar um método universal, mas em encontrar aquilo que faz sentido para você? A paz interior não é um monopólio de meditação, é um mosaico de pequenas escolhas que refletem quem você é. Cada pessoa tem seu próprio caminho e todos eles são igualmente válidos. Continuar seguindo a ideia de que a meditação diária é obrigação pode levar a consequências sérias, especialmente para quem já lida com pressão e ansiedade. É como tentar apagar fogo com mais fogo. A crença de que se você não meditar você está errado pode se tornar um gatilho de culpa, criando uma espiral de frustração que prejudica ao invés de ajudar. E mais do que isso, uma visão estreita nos priva de explorar novas formas de nos cuidar. Ao colocar todas as fichas na meditação, ignoramos práticas igualmente eficazes e talvez até mais alinhadas com as nossas necessidades reais. Imagine o desperdício de potencial humano que ocorre quando limitamos o bem-estar a uma única ferramenta. Estamos fechando portas antes mesmo de olhar atrás delas. E por fim, a maior consequência é que nos afastamos da nossa própria intuição. Quando seguimos regras sem questioná-las, perdemos a capacidade de escutar a nós mesmos. Repensar a prática da meditação não é descartar a sua importância, mas devolver a ela o seu verdadeiro significado. Afinal, o bem-estar começa quando nos damos a liberdade de escolher. Enfim, a questão não é quantas vezes você medita, mas sim por que você medita. Se a sua resposta for porque todo mundo diz que eu devo fazer isso, ou porque virou um hábito automático, talvez seja a hora de parar e questionar. Afinal, até as coisas boas da vida, quando feitas sem propósito, se tornam vazias. Que tal dar um passo atrás e redefinir o que realmente funciona para você? Hoje eu quero te propor um desafio diferente. Experimente parar de meditar por alguns dias. Apenas observe como você se sente. Sem culpa, sem cobrança. Quando sentir que é o momento certo, volte à prática, mas com um olhar renovado, sem as pressões que você carregava antes. Agora me conta, você já sentiu que a meditação virou mais um peso?
Ou se você tem outras formas de se reconectar consigo mesmo, escreva aqui nos comentários, quero muito saber como você vê tudo isso. Sei também que muitas pessoas colocam a meditação como um item a ser riscado da sua lista de tarefas, como sinônimo de produtividade ao final do dia. A questão aqui é se estar sempre ocupado com tarefas é sinônimo de ser produtivo. E isso eu discuti num vídeo que está no card logo acima. Bora pra lá?